Depois da aula do professor João Dias, vou ter que me esforçar aqui e me puxar para que consiga estar à altura dos painelistas. Primeiramente, em nome da Direção Continental da Alternativa Democrática Sindical das Américas, ADS, gostaria de saudar e agradecer os nossos amigos, companheiros, Carlos Silva, secretário-geral da UGT, e toda a direção da UGT, pelo convite importante e essa oportunidade de estarmos aqui para debater, intercambiar e trocar experiências sobre temas importantes que pautam a luta, ações e desafios nos nossos países, e inclusive aqui na Europa e na América. Queria também saudar os nossos palestrantes que nos acompanham aqui, ao diretor-geral da OIT, Guy Haider, a nossa diretora da ACTRAV, Maria Helena, para mim, para vocês é Helena André, eu chamo de Maria Helena, ao nosso companheiro João Proença, ex-secretário-geral da UGT e amigo nosso, amigo da Força Sindical. Prezados amigos e companheiros, não tenho dúvida da importância da Europa para a América. E a importância da América para a Europa. A nossa diversidade cultural, a nossa língua e a mistura das raças em nossa região nos permite ter uma ideia dos lastros e a influência dos ingleses, espanhóis, portugueses, holandeses, italianos, alemães, entre outros em nosso continente. Dizendo aqui, entre parênteses, que os portugueses passaram a perna nos espanhóis, né? Porque tinham as cartas mais atualizadas e pegaram o Brasil lá, quase todo o continente. Por isso, considero muito importante e oportuno esse debate e intercâmbio sobre a Europa e os desafios do sindicalismo. Não só na Europa, como também na América e em nível mundial. Em diversos fóruns e encontros de intercâmbio internacional, eu tenho feito reflexões e comentários críticos sobre o atual processo de governança global. A globalização desencadeou uma série de mudanças de grande amplitude e impactos para os trabalhadores e a sociedade. Então, aí, as novas tecnologias, né, que praticamente mudaram não só a relação no ambiente de trabalho, na política e também dentro de casa. Né? Hoje, você praticamente quase que não tem a relação interpessoal entre os seres humanos. E eu dizia isso, no passado era a televisão. Quando a família podia, botava uma televisão em cada quarto. Aí não se viam nunca para poder trocar uma ideia. Então, esse impacto que nós temos que saber como vamos trabalhar isso, o movimento sindical. De que forma nós vamos nos apropriar dessa nova tecnologia. Porque o mundo está interconectado, não tem outro jeito. Em escala de comércio, enfim, em todas as interações sociais e políticas, entre organizações de indivíduos e no mundo inteiro. Quer dizer, o impacto que a tecnologia está dando está influenciando, inclusive, eleições em vários países, no caso, o próprio Brasil agora, que tem eleição. Então, esse processo de globalização econômica é um assunto que divide opiniões, seja pela vantagem para o desenvolvimento das nações, seja pelo seu impacto negativo. Em matéria de distribuição de renda, pobreza, desemprego, migração, informalidade e exclusão social. E a terceirização. Essas plataformas digitais têm mais trabalhado nesse sentido, quer dizer, a uberização da economia. Na verdade, a organização sindical, os direitos sociais e as conquistas dos trabalhadores estão sob um ataque sistemático em quase todos os países, em particular nas Américas. A Europa já passou por esse processo bem mais profundo lá na crise de 2008, com várias reformas, e nosso continente agora está passando por reformas drásticas, fortes, e que vai causar um impacto muito grande. Primeiramente, você sabe que no Brasil, com a reforma trabalhista, se tirou qualquer forma de cota para os sindicatos. E hoje, nas negociações coletivas, os empresários não aceitam que você faça uma assembleia, e essa assembleia toma a decisão pela categoria. Eles não aceitam esse tipo de decisão, eles querem que seja por escrito e individualmente por cada trabalhador. Então, vocês imaginam a dificuldade que o movimento sindical brasileiro está enfrentando, vai ter que se reinventar para buscar uma nova alternativa de sustentação financeira, porque senão vai ser um caos. Você imagina
com os governos que nós tivemos no passado, que se diziam governos democráticos. Vocês imaginam agora esse problema que nós vamos enfrentar a partir da eleição agora do dia 28, um governo praticamente, se ganhar a eleição, homofóbico e xenófobo, misógino, isso, tudo que for de ruim, você imagina, vem nessa pessoa, e ele declara isso claramente, que é o mais absurdo. A sociedade brasileira está tão indignada com a política em função de toda a corrupção que se passou no país, que hoje o voto que vai se dar no Brasil o Bolsonaro já esgotou a votação dele, agora é o voto do anti-PT. Então, o que está acontecendo no Brasil é isso, não é que o Bolsonaro vai ganhar a eleição porque o povo quer que ele ganhe. Vai ganhar porque é a política anti-PT por causa da polarização que se deu dentro do país. Então, nós estamos enfrentando isso, a esquerda, os sociais-democratas, todas aquelas pessoas que defendem a democracia, estão no trabalho de buscar, foram mais de 20 milhões de pessoas que não votaram na primeira ronda, então, convencer essas pessoas a participarem do processo eleitoral e a gente poder superar esse momento difícil que o nosso país está passando. Vocês sabem também que no nosso continente temos problemas seríssimos na Venezuela. Os nossos irmãos venezuelanos vivem a pior crise humanitária, política, social da história do país, gerada por um governo que é autoritário, que usa a perseguição e a violência contra os seus opositores e a população para se manter no poder. Enfim, nós temos um fluxo da migração enorme dos venezuelanos indo para os países que fazem fronteira e estamos tentando enfrentar isso de uma forma que acolha bem os nossos irmãos, né, e que a gente entenda, por mais problema que nós estamos passando no país, eles estão passando um problema muito maior. Ninguém vai migrar do país porque quer migrar. Está migrando porque realmente está passando fome, está passando necessidade e tenta buscar uma outra alternativa, mesmo que a alternativa no continente não seja as melhores. Na Nicarágua também, o quadro que vocês têm acompanhado, é difícil a situação lá. A Argentina não é diferente do Brasil, está com uma crise tremenda, né? Estão passando por um processo quase que idêntico que passou a Europa, as reformas e tal, no governo de direita. E, enfim, para vocês terem uma ideia, o que diz o candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro? Ele disse para uns empresários que os direitos sociais, 13º e férias, isso já não dá mais para os empresários suportar. O trabalhador tem que escolher entre ter direito ou ter emprego. Esse é um discurso que hoje nós estamos fazendo, que é um absurdo, que é inaceitável, né? E estamos tentando fazer essa resistência para que as coisas melhorem lá. A ADS tem trabalhado no continente também, nós representamos em torno de 25 organizações no continente, estamos trabalhando nesse sentido de buscar combater essa veia conservadora e autoritária que está se instalando no nosso continente. No âmbito internacional, gostaria de destacar e reconhecer a importância da Europa no contexto geopolítico global para o equilíbrio e a construção de um mundo melhor com justiça social para todos. Não é à toa que a Europa é considerada, para nós, das Américas, a maior e melhor bloco econômico do mundo, não só por seu poder econômico, mas também pela sua história e o seu ciclo de construção nas suas características, especialmente pelo Pacto de Bem-Estar Social, o qual foi duramente prejudicado, como já foi falado aqui, em relação à crise de 2008. A contribuição entre o sindicalismo europeu e o sindicalismo das Américas tem sido incalculável. A cooperação, o intercâmbio e a solidariedade sempre estiveram presentes nos momentos mais difíceis e têm sido fundamentais na luta, na resistência e na busca do diálogo social, trabalho decente para os trabalhadores do mundo todo. Como secretário-geral da ADS, quero reafirmar que, nesse importante encontro internacional, o nosso compromisso com os princípios e os valores do sindicalismo, com a luta dos trabalhadores, com o fortalecimento da democracia e, especialmente, a solidariedade com o conjunto do movimento sindical internacional. Esse é o nosso compromisso. Sem dúvida, a unidade de ação sindical internacional será fundamental para o avanço da luta pelos direitos, diálogo social, buscando a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e da sociedade. Nesse sentido, devemos fortalecer nossa atuação e participação na OIT, são 100 anos está aí sendo completados,
E para nós, trabalhadores, sabemos da importância que a OIT tem por ser não só um órgão da ONU, mas também o único que nós, trabalhadores, temos direito a voz e voto. Então, importante para nós o fortalecimento da OIT. Do G20, nos BRICS, na OEA, no Mercosul, na CSPLP, fundamental o nosso fortalecimento dos países irmãos que falam a língua portuguesa, e está aí aceito o desafio da Maria Helena. Já estamos, como o Carlos falou aqui, estamos preparando um evento grande para, provavelmente no final do primeiro trimestre do ano que vem, onde vamos realizar um encontro aqui em Portugal. Para nós é importante esse fortalecimento dos países da língua portuguesa, e não só países da língua portuguesa, como também os países que falam lá no nosso continente o idioma inglês e o espanhol. É importante buscar interferir, de fato, nas decisões importantes em benefício dos trabalhadores, em primeiro lugar, que tomam esses organismos. Então, nós temos que, de fato, estar participando. Por último, quero parabenizar a UGT Portugal pelos seus 40 anos de história, luta, conquista. A origem e a história da UGT Portugal se confunde com a história de muitas de nossas organizações afiliadas na América e outras organizações sindicais no mundo, pois compartilhamos os mesmos princípios e valores: a luta e defesa dos trabalhadores, em primeiro lugar, a autonomia e liberdade sindical, a pluralidade, a democracia e a solidariedade entre os trabalhadores e o movimento sindical no âmbito nacional e internacional. Reitero nosso profundo agradecimento ao amigo e companheiro Carlos Silva, secretário-geral da UGT, pelo apoio e solidariedade que a UGT Portugal tem oferecido, manifestado de forma clara e coerente com a Alternativa Democrática Sindical das Américas, cuja presença no Congresso de Fundação em abril de 2017 foi importante para nós, Carlos, e também no último congresso da CGT Colômbia, onde nós, lá em Bogotá, inauguramos a sede da ADS. Para nós, não deixam dúvida do seu compromisso com a liberdade e autonomia sindical e com a solidariedade, princípios básicos que também compartilhamos todos os filiados da ADS. Muito obrigado.